Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra A Gênese, a quinta codificada por Kardec. Vamos ao nosso preparo, hoje da obra Tempo para Entendimento, de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão, durante trabalhos no MAP. Magnetismo. Hoje quero lhes falar sobre magnetismo. Magnetismo de um olhar que tudo diz, expressão dos sentimentos, alegria, dor, desejo, tristeza, súplica. Magnetismo da palavra, a força que está contida nas palavras. O que leva uma multidão a seguir as palavras de um ditador, senão o magnetismo pessoal que induz atitudes manipuladoras interesseiras. Estejam atentos para discernirem o que possa estar por trás de palavras das intenções. Não se deixem levar por uma oratória cheia de promessas. O magnetismo contido na palavra não. O magnetismo do sim. Saber dizer sim e dizer não. Não se precipitem em suas atitudes. Pensem, sintam, reflitam sobre o porquê de cada situação e tomem suas decisões. O que mais senão o magnetismo para atrair seres semelhantes? A imantação de mãos curadoras através dos passes, a força do pensamento, a intuição, a transmissão de energia, a energização das águas, dos cristais, tudo é magnetismo. Que poder tem a música? Vozes unidas, como uma só, vibram no ar como energia pura. Quanta força cada um retém dentro de si, através de exercícios de força de vontade, de meditação, essa força pode se tornar visível. O que me dizem da levitação? Todos podem, mas é preciso muita concentração e isso se aprende. Seus corpos vibram de energia. Não deixem escapar essa energia em atitudes de desalento, de inconformismo, de pressa, de falta de fé. É pura energia a comunicação com as forças extraterrestres, espirituais. A energia do amor, a união dos corpos, gerando outros corpos. Tudo vem do amor. Os animais, em todas as espécies, sofrem a influência do poder da atração. É a vida. Procurem suprir suas necessidades físicas com a força que emana de seus interiores e tentem sublimar aquilo que não lhes for propício. Que energia contém um abraço? Um aperto de mão sincero, uma palavra encorajadora. Habilitem-se através da leitura, de meditação, das preces, do desejo de acertar, para que se sintam capazes de construir, de se elevarem e, principalmente, de se curarem. A energia que vem do outro, dos médiuns, deve se juntar à sua energia para que o processo de fortalecimento possa acontecer. A energia negativa e positiva está no ar. Através das preces, que têm o poder de envolvê-los, a energia negativa se desfaz. O magnetismo dos grandes espíritos que vieram à Terra, com mensagens de amor, mensagens do Pai, em todos os cantos da Terra, em todas as épocas, da Grécia, da Índia, de várias partes da Europa, Egito e povos tão antigos e tão adiantados surgiram pensadores que elevaram suas vozes em preces ao alto para a elevação dos espíritos. É tempo de escutar suas mensagens. É tempo de mudança. A força emanada das palavras de Jesus, de seus discípulos, é presente. Sejam bons e sejam justos. Francisco de Assis elevou-se espiritualmente, quando tudo abandonou para divulgar os ensinamentos de nosso Jesus. Era a missão dele. A sua missão é a condução de suas vidas, é o exemplo que possam transmitir àqueles com quem se comunicam. Sejam felizes, procurem a felicidade. A escolha é sua. De uma situação difícil, torná-la mais amena, é possível, é só querer. Fiquem na paz de nosso bom Jesus.
essa mensagem bonita que tem a ver com o estudo de hoje nos ajuda agora a elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e seus trabalhadores, pedindo que essas melhores energias do alto recaiam agora sobre nós, sobre os nossos lares, envolvendo a todos nós esse magnetismo que é puro amor do alto, que jorra em nós e de nós para aqueles que nos cercam. Que Jesus nos ajude nessa caminhada, nos nossos trabalhos, no nosso autoconhecimento, na nossa reforma, que possamos construir o amor dentro de nós e repassar as melhores energias do alto para aqueles que nos procuram pedindo auxílio. Que Jesus nos dê força, graças a Deus. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguindo no estudo da obra A Gênese. No último estudo, nós falamos de curas. Eu passei um vídeo do Berbel e hoje eu queria iniciar aqui, antes de entrar no item da Gênese, que é sobre as aparições e transfigurações, falar um pouquinho de um assunto que envolve justamente o magnetismo, que tem tudo a ver com energia, com fluidos, tem tudo a ver com esse capítulo, condensando algumas informações. São informações ainda que eu considero assim superficiais, há muito que ser estudado, há muito que ser aprendido por todos nós. A espiritualidade nos usa, até mesmo fora da casa espírita, quando nós temos uma atitude positiva, quando nós temos uma atitude de amor, quando nós estamos conectados ao alto através da prece, muitas vezes, sem saber, os espíritos nos utilizam. Quando uma criança cai, rala o joelho, leva um tombo, quem não passou por essa experiência? E vem a mãe e sopra aquele joelho ralado, aquela parte do corpo que está em dor, ali não tem somente o ar. Dali fluem energias sutis de cura. É um passe. Aquele sopro da mãe é um passe. E em vários momentos, quando alguém está junto de nós e reclama de uma dor, e a gente coloca a mão em cima, pessoas que não têm o menor conhecimento a respeito da vida espiritual, dos fluidos, estão dando um passe, estão transferindo energias. Isso acontece quando visitamos, às vezes, um doente no hospital. Existem inúmeras situações. Mas na casa espírita, nós fazemos isso conscientemente. E nada melhor do que ter algumas informações, mesmo que básicas, a respeito dessa transmutação de energias, dessa transferência de fluidos que existem do plano espiritual para o plano físico, principalmente com o propósito de acalmar, de curar, de tranquilizar, tá bem? Então eu tenho uma série de figurinhas para mostrar para vocês aí sobre passe. Estão vendo aí? Centro de forças e plexos correspondentes. Nós temos no nosso corpo espiritual os chakras. Vamos falar um pouquinho deles. Estão vendo aí? Coronal ou coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Esse coronário fica no alto da cabeça e ele não possui ligação com o plexo nervoso, porque os chakras em geral têm ligação com plexos nervosos, mas esse se relaciona com a epífise, que é a glândula pineal. E aí, das obras de André Luiz, segundo o espírito Clarencio, nele assenta a ligação com a mente, fulgurando sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Isso é importante, comandando os demais.
vibrando, todavia com eles em justo regime de interdependência. E ali à esquerda vocês veem um fluxo de energia, né? E que vem pelo coronário se transmitindo para os outros chakras. Então, nós temos esses centros de energia, onde o primeiro chakra fica aqui em cima. É dele quando a gente faz prece, quando a gente eleva o pensamento, quando nós recebemos o passe na casa espírita, por aqui fluem as energias e se distribuem pelo corpo. E nós temos os outros chakras, que são como se fossem rodas. Imagine uma ventoinha, um ventiladorzinho. O que ele faz? Ele pega um ar que está parado, movimenta e joga o ar para frente. Não é isso? É isso que faz o chakra, para fazer uma analogia. Pega energias e essa ventoinha aqui de cima transmuta e manda essas energias para os outros chakras, que, vamos dizer assim, fazem a mesma coisa, alimentando outros centros de força e ligados à parte nervosa, ligados a glândulas. Então, nós temos energia circulando em nós. Se nós estamos muito bloqueados nos nossos pensamentos e sentimentos, se o nosso coração está pesado, nós, às vezes, sentimos isso aqui pesado. O chakra ele pode ficar bloqueado. E esse trânsito de energias, então, não se dá da forma que deveria se dar. Muitas vezes no passe se resolve, existem trabalhos que são de realinhamento de chakras, não vamos falar muito disso aqui. Enfim, os chakras são uma realidade. Esse é um conceito muito antigo, que vem lá da Índia, mas que consta nas obras espíritas. Vamos ver mais uma figura? Então vejam aí, uma pessoa dando passe, está lá o médium passista. Olha a mãozinha lá em cima, ele está recebendo passe também. E ele está transmitindo energia para uma pessoa, simbolizada por aquela que está sentada ali. Então, o passe, normalmente, na casa espírita, é o passe misto. Os espíritos potencializam as energias que nós temos, passam pelo passista essas energias e ele retransmite para a pessoa que está tomando o passe. E pelo chakra coronário, essa energia se divide para os outros chakras. É a pessoa assistida, né, na casa que está tomando passe. E recomendo sempre aos médios, trabalhadores da casa, sempre tomar passe. Então, lendo lá em cima, a pineal, uma glândula do tamanho de uma ervilha, está lá no centro do cérebro. Então, essa glândula, né, ela recebe essas energias que vêm do alto pelo coronário. Então, lendo ali, esta glândula é captadora e distribuidora de energia, responsável pela conexão com todas as outras glândulas do corpo físico, numa ação de propagação e também de recepção em mão reversa. Desta forma, entende-se que a porta de entrada de energia se dá pelo centro coronário, passando pela glândula pineal e sendo distribuídas pelo organismo, abastecendo as carências conforme as zonas mais necessitadas. Vale reforçar que o processo de magnetização ou transfusão energética se dá de perispírito para perispírito, isso é importante. Desde o auxiliar espiritual, passando pelo médium, chegando até o assistido. Daí reflete no corpo físico, cumprindo o seu papel de refazimento. Então está ali o passista, vai aquele raiozinho ali, né, simbolizando as energias que saem das mãos do passista e atingindo o coronário da pessoa que está assistida. Tá bom? Então, esse passe é dado na casa espírita e muitas vezes a pessoa chega fraca, ela está perdendo energia, ela está desequilibrada energeticamente. Pode ou não ter um processo obsessivo, mas nem sempre. Às vezes existe aquela situação também da auto-obsessão, que nós já falamos aqui. Existe a falta do perdão, existe na questão dos relacionamentos aquela mágoa, o rancor, e a pessoa então vem com bloqueios energéticos. E no passe, isso de certa forma é, pelo menos durante um momento, ajustado. Mas depende muito da mente, porque tudo é processo mental. Nós somos pensamentos, sentimentos
e emoções. É isso que é o espírito. Então, se os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estão desequilibrados, nós temos que fazer o quê? Equilibrar pensamentos, sentimentos e emoções. Não basta eu receber uma dispersão e aquelas energias por um momento, tudo bem, ajuda, porque o passe também tem esse passe dispersivo, onde a espiritualidade, o passista, mentalizando, dispersam aquelas energias que a pessoa traz. Primeira coisa, a pessoa precisa estar receptiva. Por isso, sempre é bom, antes do passe, rapidamente falar, pense em Jesus, mentaliza uma luz descendo do alto, no topo da sua cabeça. Fica assim, aí a pessoa vai... Porque senão ela, de repente, fica parada ali e ela é um elemento ativo no passe também. Mas muito breves palavras, tá bem? Típico de uma casa espírita. Está lá à esquerda. O assistido sentado, parece que está meio triste ou concentrado. O médium passista, que também não escapa de seus problemas. E um espírito ali, trabalhador da casa, transferindo fluidos salutares para o médium. Esses fluidos serão misturados com o do médium e esse médium transfere para a pessoa que está ali sentada, recebendo o passe. Esse é o chamado passe misto. Na figura da direita, a mesma coisa. Por isso que no passe a gente tem que ter uma atitude de muito respeito, tentar liberar a mente dos problemas de fora, se concentra, isso para a pessoa que vai receber o passe, né? Orientar a pessoa para ela se concentrar nela, nos problemas dela. E o passista saber que está junto ali com o espírito, com ele. E, meu amigo, me ajuda aqui a transferir essas melhores energias, né? Antes se faz uma prece de todo o trabalho do passe, e aí você se entrega para ser um canal, um médium, um intermediário. Daí o médium passista, porque a palavra médium não se aplica apenas àquele que, entre aspas, recebe o espírito. Você está sendo um intermediário. Por isso que eu digo que na casa espírita existem vários trabalhos que envolvem a espiritualidade sem necessariamente a pessoa precisar receber espírito, trabalhar numa reunião mediúnica. Não. A maioria dos trabalhos não existe. Esse trabalho mediúnico mais direto é muito restrito. Em algumas casas ele até envolve poucas pessoas, porque não dá para todo mundo trabalhar nisso. Mas dá para todo mundo trabalhar nesse tipo de coisa. Passe. E é um trabalho totalmente espiritual, envolve a espiritualidade. Tá bem? E Jesus? O que será que Jesus pensa sobre o passe? Ou pensava? Vamos ver mais uma figura? Está lá, nos evangelhos nós temos várias situações em que Jesus fazia imposição de mãos. Então vá lá, na figura da esquerda, aquela lá de cima à direita, sai até um facho de luz da mão de Jesus. Quem representou? Jesus era pura energia. Imaginem um espírito desse, nas curas, ele lá com o cego. Então Jesus manipulava energias, né? Ele pegava a matéria e transmutava a matéria. Então a imposição de mãos, o passe, vem lá de Jesus, quer dizer, o que os espíritas fazem não é diferente do que Jesus fazia, os próprios apóstolos, tá bem? Portanto, o passe, ele é fundamental na casa espírita, nessa transmutação de energias. Ele deve sempre fazer parte dos trabalhos espirituais. E muitas pessoas, às vezes, quando algum amigo sabe que a pessoa é de uma casa espírita, e diz assim, fulano aqui em casa está doente, não pode ir lá, pode vir aqui dar um passe? Você deve ou não deve ir? Pode sim, mas nesse caso, sempre vá com uma outra pessoa. Procure não dar o passe sozinho, vá acompanhado, tá? Existem várias razões por isso, mas vá acompanhado. Mas, de preferência, a pessoa tem que ir na casa espírita. Num caso desse, só quando não é possível. Uma pessoa muito idosa, muito doente, né?
E existem casas espíritas que têm trabalhos já organizados para isso. Tem um grupo que vai dar passe, tá bem? Mas se não existe e alguém pedir um socorro, fale com alguém que você confie da casa e vai lá dar o passe junto com essa pessoa. Não, procure não dar o passe sozinho, tá bem? Então eu vou passar um vídeo para vocês, é um vídeo bem curtinho, sobre o passe. Ele tem, deixa eu ver aqui, 2 minutinhos, 1 minuto e 35 segundos. Ele condensa essa história do passe, mas uma informação muito importante. Eu falei de chakras, esses centros de força. Eles não estão no corpo físico. Os chakras estão no corpo espiritual e no duplo etérico, tá bom? O corpo físico não tem chakras. Mas como encarnados, o nosso corpo físico está junto com o corpo espiritual e com o duplo etérico, você recebe o passe no corpo físico. E quando a gente desencarna, podemos receber um passe no plano espiritual, ou quando nós desdobramos, podemos receber um passe. Os centros de forças estão no perispírito. O corpo espiritual recebe energias. Então pode uma pessoa dormindo desdobrar e receber um passe, não no corpo físico, mas no corpo espiritual? Sim, pode sim. E um desencarnado pode receber passe? Sim, não só pode, como constantemente estão recebendo passes. Então, André Luiz, quando é resgatado na colônia insular, ele recebe passe. Então, vamos ver esse vídeo, que tem várias situações do passe, de 1 minuto e 35 segundos, a gente volta já já. Então, esse vídeo condensa algumas informações, algumas imagens sobre como se dá o passe. Vocês perceberam lá no finalzinho do vídeo que tem uma pessoa deitada, está num processo de desencarnação, e os espíritos dão um passe que a gente chama de dispersivo. É para desligar o corpo espiritual do corpo físico. E é muito interessante esse detalhe, que eu já devo ter citado outras vezes, mas eu vou repetir. É comum, principalmente entre as pessoas que não têm compreensão da vida espiritual, quando tem um ente querido muito doente, já partindo nas últimas, as pessoas ficam prendendo a pessoa que querem que a pessoa viva e não se conformam. Isso é muito comum. E o espírito está lá, a pessoa, né, no leito, às vezes sofrendo, e tem uma pessoa ali de vigília e fazendo prece, e às vezes chorando. O que a espiritualidade costuma fazer? Dão um passe no doente, porque nas situações as pessoas que acompanham às vezes estão muito cansadas. Normalmente aquela pessoa mais próxima ao doente, o marido, a mulher, um pai, um filho, um irmão, fica muito tempo ali, está muito cansado. E as pessoas ficam prendendo aquele espírito mentalmente. E a espiritualidade faz isso, então, dá um passe no doente,
dá uma carga momentânea de energia, dá uma carregada naquela pilha e o doente dá uma acordada. E todo mundo diz assim, o próprio médico, ele deu uma melhorada. E todo mundo fica feliz e relaxa. E às vezes é nessa que as pessoas se desconectam um pouco. Ele vai ficar bom, ele vai ficar curado. A pessoa que está acompanhando, às vezes, vai para casa dormir. Aí a espiritualidade, nessa noite, aproveita e desliga aquele espírito daquele corpo físico. Já aconteceu com vocês? Já falei isso antes, sim. Mas é só para relembrar, por causa que isso acontece com uma certa normalidade. Voltando ao passe, então, quando você tem o passe misto, você tem o passe do espírito no médium, as energias fluindo do espírito do médium e do médium para a pessoa que é assistida. Percebam, então, o seguinte, o médium passista, ele é o primeiro a receber um passe. Ele, ao dar passe, ele está recebendo. Se ele está sozinho, sem assistência de um espírito, ele está usando do seu magnetismo, da sua energia, dos seus fluidos. Ele pode se sentir cansado. Mas se ele tem assistência dos espíritos, isso fica um pouquinho mais difícil. Pode até acontecer, mas a espiritualidade vai suprir o médium com boas energias. Então você tem essa situação do passe do médium isolado ou com os espíritos. Na casa espírita, sempre é com a presença dos espíritos. Então, vou passar um texto para vocês. Vamos ver onde que na literatura espírita, eu peguei apenas uns trechinhos pequenos de algumas obras. Então, vejam aí esse texto. É o texto, algumas passagens de obras espíritas, eu vou ler com vocês. Então, a primeira, são 4 só. Os médiuns passistas pareciam 2 pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Isso está na obra Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 17, e nessas páginas aí dessa edição 164 a 166. Já numa obra do nosso querido Raul Teixeira, olha o que ele diz, no item 2. Existe fluidificação eminentemente magnética, que são as energias do próprio sensitivo, nesse caso tido como magnetizador. Ele se desgasta porque doa do seu próprio plasma, e a partir dessa doação sente-se cansado, esgotado. Um outro nível é o das energias espirituais materiais ou psicofísicas, quando se dá a conjugação dos recursos do mundo espiritual com os elementos do médium. O indivíduo se coloca na posição de um vaso, de cujos recursos os benfeitores se utilizam. Eis quando caracterizamos o médium aplicador de passes ou passista, aquele em quem, segundo a instrução do espírito André Luiz, as energias circulam em torno da cabeça, como que assimilando os valores da sua mentalização, escoando-se através das mãos para beneficiar o assistido. Raul Teixeira, na obra Diretrizes de Segurança, na questão 83. E esse segundo item, ele fala, né, do passe magnético, é só o passista, e o passe misto, né, quando envolve a espiritualidade. No item 3, qual criança medrosa, procurando refúgio, ele queria retomar o corpo físico, mas Alexandre, aproximando-se, estendeu-lhe as mãos, das quais saíram grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, Adelino pôs-se a tremer, notando-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura de Segismundo. Isso está na obra Missionários da Luz, uma obra riquíssima, no capítulo 13. E a última, item 4. Sob o sábio comando de Clementino, Raul falou com afetividade ardente: Libório, meu irmão,
Essas 3 palavras foram ditas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o espírito não pôde sopitar o pranto. Raul, aproximando-se dele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Findo um minuto de silêncio necessário a uma perfeita concentração mental, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou o socorro do Divino Mestre. Isso é da obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 7. O que vocês percebem? O passe constantemente citado nas obras espíritas. Mas aí, reparem bem, são desencarnados atendendo outros desencarnados. O passe também é dado no plano espiritual. É uma transfusão de energias. E é sempre de perispírito para perispírito. Vou repetir, os chakras estão no perispírito, no corpo espiritual. O duplo etérico também tem chakra. Lembra que nós falamos no estudo anterior? O duplo etérico é como se fosse uma cola, é uma camada que interpenetra o corpo físico e o corpo espiritual, quando o espírito está encarnado. Quando a gente desencarna, acontece isso. O perispírito se desliga, aquele cordão de prata se rompe, e aquele duplo etérico, aquele corpo, se afasta um pouquinho e ele começa a se dissolver, porque ele tem muito da energia vital. Tá? Então, esse duplo etérico que tem o chakra, eles ficam, vão embora, desaparecem. Mas o corpo físico, o corpo espiritual vai embora com os seus chakras. Então, lá no plano espiritual, os espíritos recebem transfusão de energias, recebem passe, tá bem? Se fortalecem. E a espiritualidade superior está sempre recebendo energias do mais alto, né? E repassando para os outros. Então, vocês vejam que as obras espíritas falam muito do passe e falam dos chakras também, algumas delas fulcros energéticos, os centros de força, que são os chakras. E esse conceito é importante. Eu quis passar algumas coisinhas sobre o passe, porque não está aqui de forma assim mais direta na Gênese, e fica para vocês pesquisarem, para vocês estudarem. As casas espíritas têm cursos de passe. Recomendo a todos que queiram trabalhar numa casa que façam o curso. E o passe é isso, é uma transfusão de energias. E nós temos certas condições no nosso corpo espiritual, que é um corpo energético, de cabeça, tronco e membros, em que essa imposição de mão faz com que jorrem jatos de energia. No entanto, o passe, em algumas situações, pode ser dado de uma maneira que não necessariamente as pessoas precisam estender a mão. Muitas vezes você vai no hospital visitar alguém e a pessoa, por exemplo, é de uma religião que não aceita o passe. E você, então, em pé, de frente àquela pessoa, sem gesticular, sem fazer nada, pede ajuda aos mentores, mentaliza a energia e mentaliza essa energia sendo transmitida pela pessoa, para a pessoa que precisa. Pode ter certeza que a espiritualidade, como a gente diz na gíria, mexe os pauzinhos e vai fazer com que os seus fluidos sejam transferidos para aquela pessoa junto com os fluidos deles. Sem contar que eles diretamente também estão dando passe. Só que o encarnado tem fluidos próprios, que muitas vezes são úteis para a espiritualidade. Então, se coloque à disposição. Você está no hospital visitando uma pessoa doente, as pessoas não entendem muito sobre isso, pede ajuda aos mentores, se coloca à disposição e ceda a energia. Faça uma mentalização, envolva aquela pessoa em luz. Mentalize que está saindo um jarro de luz do seu peito para aquela pessoa. Tá? É a hora da gente começar a pensar como espírito. Não precisa estar desencarnado para isso, porque mesmo encarnado, somos espíritos. Temos uma mente, manipulamos energia, temos o nosso corpo espiritual. Então, quase tudo que fazemos no plano espiritual, podemos fazer no plano físico. Esse é o trabalhador da casa espírita. Principalmente quando ele tem estudo, tem conhecimento, ele consegue
mobilizar melhor as energias, tá bem? Vamos deixar então o passe um pouquinho para trás, e achei por bem falar um pouquinho disso, e vamos então na Gênesis, no capítulo 14 dos fluidos, no item 35, falar um pouquinho das aparições e transfigurações. Vejam como é que é diversificado esse capítulo 14. Sabe qual é o próximo item do próximo estudo? Manifestações físicas e mediunidade. Nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, mas vamos falar um pouquinho de mediunidade. Eu vou procurar trazer algumas informações assim para complementar essa informação. Vamos nas aparições e transfigurações. Item 35. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. E aqui nós já estamos num linguajar que, pelo andar da carruagem, vocês já devem estar mais familiarizados, entendendo melhor. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Tudo é ciência e tudo é parte da natureza. Não tem nada de sobrenatural nisso aqui. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito e torna-se visível quando é condensado. Vapor d'água, né? Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é algumas vezes vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida, e outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. Vou aqui aproveitar e fazer uma analogia com as nuvens, com a chuva, com o vapor d'água. Essa sala aqui está cheia de vapor d'água. Ninguém consegue perceber, não tem nuvem aqui, né? Mas lá em cima da atmosfera, se nós formos fora das nossas construções, olharmos para o alto, nós vamos ver as nuvens. É esse vapor d'água que vai se reunindo. E na parte mais fria da atmosfera, ela começa a se condensar. É o mesmo vapor que a gente não consegue ver, que numa mudança de temperatura ele se torna visível. É a garrafa de vidro que você bota na geladeira, e quando você tira, bota em cima de uma mesa, daqui a pouco ela está cheia de água por fora. É o vapor d'água que bate naquela superfície fria e começa a se condensar. É o princípio da chuva. É isso que acontece. O vapor d'água numa superfície mais fria se junta, se condensa e se materializa, vamos dizer assim. Se torna tangível, palpável, na forma de água líquida. Tá? Então, o perispírito é assim, ele pode se condensar e se tornar tangível, por uma ação da mente, não da temperatura. Então, vamos lá. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição, algumas vezes, vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida. E outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Estou repetindo, né? Pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. As aparições vaporosas são frequentes. E sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentam às pessoas a quem têm afeição. As aparições tangíveis são mais raras. Essas aparições, às vezes vaporosas, é aquela sombra que algumas pessoas veem no canto do olho, percebem alguém. É um espírito que está ali, ele não está materializado. Ele apenas condensou um pouquinho o corpo espiritual. E você consegue perceber em certas situações. Aqueles que já têm a mediunidade de evidência, é muito fácil perceberem esses espíritos, tá? Bom, as aparições tangíveis, aquelas que você pode tocar, são mais raras, embora haja delas numerosos exemplos, perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja fazer-se conhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha enquanto vivia.
Quer dizer, o espírito pode estar lá no plano espiritual, uma aparência um pouco diferente. Na hora de ele se apresentar a alguma pessoa, ele vai mudar o perispírito e se mostrar da maneira que ele quer, de repente, da forma que ele tinha na última encarnação. Uma pessoa pode desencarnar, por exemplo, com 90 anos e do lado de lá se apresentar para os outros quando tinha 50, mais jovem, porque agrada a ele. Mas se ele vai até o antigo lar dele para aparecer para alguém, ele toma aquela forma perispiritual de quando ele tinha 90, para ser identificado. Entenderam? Mais ou menos isso que está dito aqui. Deve-se notar que as aparições tangíveis não têm senão as aparências da matéria carnal, porém não as suas qualidades, em razão de sua natureza fluídica. Não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não se trata de carne. Ali ele está condensando o corpo espiritual, mas ele não está se materializando, ele não tem carne ali. Tá? O corpo espiritual é um fluido, é uma outra energia. Os seres se apresentam nessas condições, não nascem nem morrem como os outros homens, são vistos e depois não são vistos. Simplesmente o espírito se deixa ver e a partir do momento que ele já é visto, ele cumpriu o que ele queria, ele desfaz aquela coesão dos átomos perispirituais. E para nós é como se fosse aquele vapor que começa a se formar, ele volta para as nuvens, vamos dizer assim, né? Ele, na verdade, ele tem o espírito tem a capacidade de coesão ou de dispersão das suas moléculas perispirituais. Isso varia de espírito para espírito. Ele vai dizer aqui, tal é o caráter dos agêneres. Que são os agêneres? Os agêneres são espíritos que se mostram para as outras pessoas como se estivessem vivos. Eles não têm um corpo de carne e de osso. Eles não estão bem materializados, mas eles estão se mostrando. Mas quem não conhece, pensa que ele está ali com toda a sua matéria, né? Então, o espírito pode estar apresentando no meio de outras pessoas. Se você for tocar e tal, você vai ver que não é um espírito, uma pessoa de carne e osso que está ali. É um agênere, tá? Não é tão comum isso, talvez, ou a gente não perceba bem. Então, esses agêneres jamais demoram por muito tempo, não podem tornar-se comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aliás, há em toda a sua pessoa e em seus ademanes algo de estranho, de insólito, que se relaciona com a materialidade e com a espiritualidade. Seu olhar vaporoso e penetrante ao mesmo tempo não tem a nitidez do olhar dos olhos de carne. Sua linguagem breve, quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Ou seja, o espírito está se apresentando ali, mas se ele bobear, vão perceber que ele não é um espírito encarnado. Deu para entender? Esse é o agênere. Ele simplesmente adensa o seu corpo e aparece. Tá bom? Vou pular para o item 37. O perispírito é o mesmo, nos encarnados e nos desencarnados. O nosso perispírito, corpo espiritual, estejamos no corpo físico ou fora da matéria, é sempre o mesmo. A espiritualidade superior nos identifica, os espíritos em geral nos identificam no plano espiritual, quando nós desdobramos, é pelo cordão de prata, porque o perispírito é o mesmo, tá bom? Então, o perispírito é o mesmo dos encarnados e desencarnados, por efeito completamente idêntico. Um espírito encarnado pode aparecer num momento de liberdade, num outro ponto diferente daquele onde repousa seu corpo. Tá bem? E eu vou pular aqui para as transfigurações. O que é a transfiguração? Nós temos lá nos evangelhos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E eu vou falar rapidinho sobre isso, que o nosso tempo se esgotou. O espírito pode operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual. E dado que esse envoltório irradia ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície do próprio corpo um fenômeno análogo àquele das aparições.
Se o espírito encarnado, saindo do terra a terra, se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de uma fisionomia feia pode tornar-se bela, radiosa e, por vezes, mesmo luminosa. E se, ao contrário, o espírito é exaltado por mais paixões, uma fisionomia bela pode tornar-se aspecto horrendo. E ele vai falar dessa característica do corpo espiritual. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades dos sentimentos predominantes do espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente. Ou seja, a pessoa está encarnada, ela tem o seu corpo espiritual e, por uma condição própria dela, ela faz vibrar essas moléculas perispirituais e é como se o corpo espiritual se sobrepusesse ao corpo físico e, se for um espírito adiantado, evoluído, aparece uma luz em torno dele. É a transfiguração. Ele está encarnado, mas é como se expandisse o perispírito, uma vibração intensa, ele se torna luminoso, transfigurado, modificado, e isso pode acontecer em diferentes níveis. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde Pedro, Tiago e João testemunham, né, Jesus ao lado de Moisés e Elias. E Jesus, então, se transfigura, né? Ele é visto de uma maneira luminosa, resplandecente. É um processo de transfiguração. Nosso tempo por hoje se encerrou, tá bom? Desculpem se eu corri um pouquinho, principalmente nessa parte final. Sempre leiam os capítulos. O nosso estudo é assim, todos têm que ler de ponta a ponta. Eu vou destacando os pontos principais, sendo que nesse capítulo 14, quase tudo eu estou lendo, o que eu não faço nos outros. Eu destaco os pontos principais. E para isso tem as dúvidas, as perguntas, tá bom? Então leiam sempre. E o próximo item é um assunto que vocês conhecem bem, principalmente quem estiver fazendo o livro dos médiuns. No item 40, manifestações físicas, mediunidade, tá bem? No próximo estudo. Então, muito obrigado pela atenção. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.